Olá, meu nome é Gustavo D'Andrea e este é o ForenseCast, o podcast do IPBJ, referência nacional na grande área forense. Ao meu lado está a psicóloga Fernanda Vargas e vamos falar sobre um tema fascinante, que é o tema da psicopatia e os psicopatas. Fernanda, muito obrigado pela participação mais uma vez. Você me ajudou em outro episódio a conversar com o Alfredo Velasco, perfilador criminal do México. E hoje estamos falando de psicopatia, mas apresente-se aqui novamente para o nosso público. Então, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga. Atualmente sou doutoranda em ciências criminais, tenho mestrado em psicologia, tenho estudado e pesquisado, o tema da psicopatia já há algum tempo e atualmente o meu trabalho principal tem se referido a pesquisas mesmo, meio acadêmico com pesquisas. A psicopatia é um mundo fascinante. Todo lugar que a gente fala sobre psicopatia, alguém quer continuar falando sobre isso, quer conversar sobre isso. Filmes são feitos sobre isso, séries de TV são feitos sobre isso. Livros são escritos com casos e mais casos sobre psicopatia, gerando aí toda uma comoção, até um grupo de fãs de histórias de psicopatia. Mas é claro que existem mitos e verdade sobre isso, e é sobre exatamente essa parte da psicopatia que eu queria tratar com você. Uma vez eu ouvi falar, eu até fiquei assustado a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que todos nós somos um pouco psicopatas. Não, todo mundo já ouviu falar que de gênio e louco, todo mundo tem um pouco, ou de médico e louco, todo mundo tem um pouco, já não lembro mais qual que é o ditado correto, Então a loucura estando perto de nós, mas quando eu ouvi que todos nós temos um pouco de psicopatas, primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei muito assustado. E como o tema é psicopatia, eu lembrei desse dizer popular, e eu quero que você me explique aí com a propriedade acadêmica. Isso é verdade? Não me deixa preocupado por muito tempo, por favor. Não, Gustavo, não precisa ficar preocupado, essa ideia que as pessoas utilizam, e de forma bastante recorrente até, as pessoas usam esse argumento, porque quando a gente for avaliar os sintomas da psicopatia, estudar quais são esses sintomas, a gente vai ver que alguns desses sintomas podem estar presentes em várias pessoas, em qualquer pessoa, comigo, contigo, enfim, mas eu sempre brinco, assim, quando eu vou falar sobre o tema, eu sempre brinco, eu faço uma pergunta. Bom, hoje eu estou meio triste, eu chorei. Isso me faz uma pessoa depressiva? Não me faz. Então, eu sempre lembro isso. A presença de um comportamento, a presença de 1 ou 2 sintomas da psicopatia na população em geral, não nos torna psicopatas, A psicopatia é um transtorno, que é um transtorno grave, e que ela diz respeito, o seu diagnóstico, a uma série de sintomas, não somente a 1, 2, 3 sintomas. Então, os critérios de avaliação para esse diagnóstico, eles são bem complexos, E também eles se referem a esferas distintas, e que somente a partir de um olhar amplo sobre isso a gente vai conseguir dizer se o indivíduo é psicopata ou não. Então, não, Muitas pessoas argumentam, mas todos somos psicopatas porque temos um pouco desse comportamento. Eu sou um pouco mais impulsivo, eu sou um pouco irresponsável, eu sou um pouco manipulador. Eu sou psicopata? Não necessariamente, Então, a gente tem que ter cuidado com isso, O diagnóstico ele é bem estabelecido, tem critérios bem estabelecidos, e somente a partir de todo um olhar nesses sintomas a gente consegue considerar se o indivíduo é ou não. Uma preocupação que eu tenho percebido nessa área de diagnóstico de transtornos mentais, que é uma área muito sensível até no ponto de vista da estigmatização social, é de se tornar bem claro que um diagnóstico de transtorno mental não deve necessariamente ter uma consequência negativa para aquele que está sendo analisado, aquele que está sendo diagnosticado. Isso nos leva a uma pergunta. Muitas pessoas identificam a psicopatia com o crime, o psicopata como um assassino, como um homicida. É correta essa identificação? Poderemos até resumir a pergunta no seguinte: todo psicopata é um assassino?
Não, essa também é uma dúvida bem recorrente, né? E como tu falou anteriormente, Gustavo, a mídia trabalha bastante em cima, né, desses indivíduos, cinema, séries, e aí eles sempre usam, né? Sempre não, mas na maioria das vezes eles usam a imagem de psicopata assassino, assassino em série, enfim. E hoje a gente sabe que, na verdade, dentro do universo psicopata, se é possível a gente falar dessa forma, o número de assassinos em série é um número insignificante perto das outras manifestações da psicopatia, né? Claro que não é insignificante, porque nós temos indivíduos que matam, enfim, que são violentos. Não desmerecendo isso, né? Mas, na verdade, a gente vai ter, né? O próprio Hare vai dizer que a maioria dos psicopatas vai buscar os seus objetivos a partir de outras armas, que não são necessariamente um comportamento violento. Então, nós vamos ter psicopatas, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Psicopatas corporativos, que a gente fala, e que eles vão usar armas sutis, né, dentro dos sintomas que eles apresentam, para atingir os objetivos deles, não necessariamente matando alguém. Então, essa ideia de todo psicopata é assassino ou todo psicopata é criminoso não é verdade, né? Porque, embora essa ideia, claro, dentro dos sintomas de psicopatia, alguns sintomas, eles favorecem que o indivíduo acabe cometendo alguns atos contra os outros, já que eles apresentam uma baixa empatia, eles não sentem culpa nem remorso, enfim. E apesar da conduta criminosa poder fazer parte desse transtorno, isso não é um critério diagnóstico, né? A conduta criminosa não é um critério diagnóstico desse transtorno. Então, realmente, a gente tem muitos psicopatas que não cometem nenhum crime, muitas vezes, né? Isso não quer dizer que eles não violem algumas regras éticas, né, e morais da nossa sociedade, que acontece, né? Mas não necessariamente são comportamentos criminosos e também não assassinos. Entendi. Então quer dizer que o fato de a pessoa ter ou não praticado, ou ter uma tendência a praticar um ato criminoso, não é um critério para o diagnóstico da psicopatia, é isso mesmo? É isso, né? O indivíduo a gente tem muitos criminosos que não são psicopatas. Na verdade, também a ideia que se tem é que todo indivíduo que está numa privação de liberdade, numa penitenciária, é psicopata. E, na verdade, o número dentro dessa população varia, né, de 15% a 25%, né? Se pensar toda a população carcerária, não é um número, comparado a outros transtornos, não é um número muito grande. É interessante, mas de qualquer forma a saúde mental ela tem uma influência muito grande na área criminal, né? Por isso a importância do trabalho também da psicologia para ajudar nessas soluções e também nas pesquisas dessa área. A área de saúde mental, inclusive, tem me atraído muito no campo da delinquência juvenil. A gente sabe que a gente tem uma parte normativa muito específica para os processos relacionados a atos infracionais de adolescentes, e o interesse crescente na saúde mental do jovem, ou da criança, do adolescente e do jovem adulto aí, na questão de se relacionar o seu comportamento desviante, seu comportamento delinquente com situações de sofrimento mental, transtornos mentais, saúde mental de modo geral. E aí isso me leva a pensar na seguinte questão: quando começa a psicopatia? Será que existem crianças psicopatas, né? É uma coisa a se pensar, né? A gente vê até em filmes, né, relacionados ao tema de crianças que praticam atos graves, né, criminosos, ou até filmes de terror, falando até no campo da ficção, mas também alguns países que se preocupam em punir crianças que cometem crimes. Diferente do Brasil, que nós temos aí uma proteção da criança e do adolescente em relação à sua idade, para que ela não seja processada como adulto. Mas isso não é assim em todos os países. Então, a psicopatia pode aparecer tão cedo assim? Então, Gustavo, eu sempre brinco, né, quando eu vou falar sobre o tema. Eu sempre brinco. Ninguém dorme, né, um belo dia, assim, ninguém dorme sendo uma pessoa empática, uma pessoa que tem consideração pelos sentimentos das outras pessoas, uma pessoa que realmente sente, né, algumas emoções de forma profunda, que consegue se dedicar a uma relação. Ninguém dorme dessa forma e acorda psicopata.
De fato, a psicopatia ela não surge do dia para a noite, ela não surge, né, de repente, não é algum outro, uma doença, uma gripe, enfim, né? Tá, tudo bem, te interrompendo um pouquinho. Então, ela não é um fator hereditário. Enfim, essa é uma grande confusão que existe também, né? Há um tempo atrás, e acredito que ainda hoje, né, existam alguns pesquisadores que vão argumentar que psicopatas nascem psicopatas. Hoje, o que a gente tem de entendimento é que algumas pessoas nascem com alguma predisposição para desenvolver o transtorno, mas não necessariamente vai desenvolver. E aí a gente vê muito, né, e cada vez mais estudos vêm apontando a influência do ambiente, né, em que o indivíduo se desenvolve para desenvolver esse transtorno, né? Então, eu brinco assim, ninguém surge psicopata do nada, né? Esses indivíduos que têm esse diagnóstico, quando a gente vai investigar a vida deles mais a fundo, a gente vai ver que desde a infância eles já apresentavam alguns comportamentos desviantes, alguma coisa que não era muito coerente, né, com a idade ou com outras pessoas da mesma idade. Porém, né, a psicopatia é um transtorno de personalidade. E aí, se a gente for pensar, né, a personalidade ela não vai se estruturar antes dos 18 anos de idade. Então, a gente não é possível dar um diagnóstico de psicopatia antes dos 18 anos de idade, né? Então, o indivíduo pode um adolescente pode ser diagnosticado com transtorno de conduta na adolescência, e não necessariamente ele vai ter o diagnóstico de psicopatia quando for adulto. Pode ser que não. Pode ser que ele não desenvolva a psicopatia, né? Até porque a adolescência também é um período de transgressões, enfim, né? Então, não existem crianças psicopatas, não existem adolescentes psicopatas, isso é errado da gente falar. Eles podem, sim, apresentar traços de psicopatia, e isso não quer dizer que eles vão ser psicopatas futuramente. Muito interessante. E a respeito até dessa questão de quem pode ser e quem não pode ser psicopata em termos de características biológicas ou em características desenvolvimentais, eu fico pensando, né, quando a gente estuda, até estávamos em outro episódio conversando com o Alfredo sobre o profiling criminal, seja no livro dele, seja no livro sobre o profiling criminal da professora Tânia Convalina, de Portugal, nós vemos muitos exemplos sempre no masculino, talvez uma questão de estilo de escrita, mas uma carga muito grande a respeito de crimes sexuais em que as vítimas são mulheres. O que nos faz perguntar, será que só existem homens psicopatas, né? Será que os psicopatas são sempre do sexo masculino? A gente sabe que, às vezes, o estilo de escrita exige que se escreva no masculino por uma questão gramatical, mas fica essa pergunta na nossa cabeça, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Só existem homens psicopatas? Não, essa também é uma outra confusão que ocorre, né? A gente vê muito mais números de... Quando se fala agora de psicopatia mais associada ao crime, a condutas violentas, tá, Gustavo? A gente está habituado a ver muito mais homens cometendo esse tipo de conduta, esses crimes, e aí também se associa muito a psicopatia a somente homens, né? Mas isso não é verdade. Existem mulheres psicopatas, sim, embora elas apareçam menos. E aí a gente tem uma grande discussão, né, se é menos em mulher, se é mais realmente em homem, né, enfim, mas a gente tem que avaliar que tem vários fatores que interferem nisso, né. A própria sociedade, ela vai ser mais conivente com comportamentos externalizantes agressivos em homens, né? Então, as meninas já são, infelizmente, a gente vive uma sociedade, né, que restringe o comportamento muito mais da menina do que do menino. Então, a menina não pode ser agressiva. A menina não é agressiva. Menino é agressivo, pode ser agressivo, é menino, é homem, enfim. Então, também todo uma aceitação da sociedade por um comportamento mais agressivo masculino do que feminino. E sem falar que, claro, as escalas que avaliam psicopatia, as pesquisas, os estudos, eles começaram mais direcionadas ao público masculino. Então, hoje a gente já tem pesquisas com mulheres, enfim, mas a gente também tem que ter cuidado de reconhecer que existem mulheres psicopatas, mas tem influência de vários aspectos nesse sentido que fazem a gente acreditar que tem menos mulher do que homens psicopatas. E agora nosso momento Forense Pede, em que nós convidamos os participantes, né, no caso a Fernanda, a responder aqui conceitualmente a respeito de alguns termos. Nós estamos falando sobre psicopatia, sobre psicopatas, mas vem aqui à minha mente a palavra sociopatia.
ela tem alguma diferença em relação ao conceito de psicopatia? Então, essa é uma questão, alguns autores, Gustavo, vão trazer ainda a sociopatia como algo diferente da psicopatia, tá? Mas muitos autores já têm considerado que não há distinção entre os termos no sentido de que, historicamente, né, é mais uma questão histórica mesmo do conceito de psicopatia. Inicialmente, quando se começou a estudar e pensar o que seria psicopatia, se tinha a ideia de que o indivíduo nascia psicopata, então esse era psicopata, ou aquele indivíduo iria desenvolver esse transtorno ao longo da vida. Então, ele seria sociopata. Essa seria a distinção que os autores que acreditam nisso utilizam, né? Hoje, como o entendimento de etiologia da psicopatia é a partir de uma perspectiva biopsicossocial, ou seja, nenhum aspecto determinante, né, os aspectos biológicos em interação com aspectos psicológicos e também sociais, a gente não tem mais essa distinção, né? Então, o correto seria que a sociopatia e a psicopatia são a mesma coisa, na verdade, né? Porque não existe uma psicopatia que o indivíduo vem com isso porque foi criado num ambiente hostil, num ambiente difícil, e ele desenvolveu essa psicopatia. Não, esse indivíduo tem uma predisposição, tem alterações que são biológicas, cerebrais, né? Tudo isso, os estudos cada vez dentro da neurociência têm evidenciado. Então, não tem mais essa perspectiva. Até porque, eu sempre digo, né? O indivíduo chega para a entrevista, tu vai avaliar, ele é psicopata. Tu não tem como saber de onde é que saiu o transtorno, né? A gente vê a gente acredita que são, a partir dessas evidências científicas, que é uma série de coisas, mas não tem como a gente distinguir, foi social, não foi social, enfim. Então, a gente não considera que seja algo distinto. E outra coisa muito importante é que nós não temos nenhum instrumento que avalie sociopatia. Como é que a gente vai dizer, aquele indivíduo é sociopata? Bom, mas baseado em quê? Em que instrumento? Em que escala? Não existe. Não existe nenhum manual que vai dizer se é sociopata, entende? A gente tem uma escala para avaliar psicopatia. Sociopatia não existe. Ok. E o transtorno de personalidade antissocial? Esse é outro transtorno, né, que também causa bastante confusão e muitos autores até não vão diferenciar da psicopatia. Aí a gente tem um caso diferente da sociopatia. Porque o transtorno de personalidade antissocial, ele é o transtorno descrito pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, atualmente na 5ª edição, né, e lá ele vai apresentar vários critérios para o diagnóstico de TPA, que a gente chama, né. E se a gente for observar esses critérios, a maioria, não estou dizendo que todos, mas a maioria desses critérios, eles vão se referir a comportamentos desses indivíduos. E a psicopatia, ela tem uma esfera de sintomas que são comportamentais, de fato, mas ela tem uma esfera de sintomas que pertencem a uma esfera afetiva, ou seja, a forma como esse indivíduo se percebe, a forma como ele percebe os outros e como ele se relaciona. Então, a gente não vai ter previstos no TPA alguns sintomas mais característicos dessa esfera afetiva. E o Harvey Cleckley, né, que foi talvez um dos mais importantes, né, profissionais, que ele escreveu a obra A Máscara da Sanidade, falando sobre alguns itens que caracterizavam os psicopatas, enfim, ele vai dizer que a psicopatia ela é muito mais abrangente nesse sentido, porque ela vai envolver também aspectos interpessoais e afetivos, né? Então, a gente tem que considerar. E uma comparação bem simplória sobre isso é que se a gente for avaliar o TPA dentro de uma população carcerária, 80% da população carcerária vai ter TPA, vai ter o transtorno de personalidade antissocial, porque vai seguir aqueles critérios, né? Eles vão apresentar aqueles critérios apresentados no DSM. Mas se a gente for aplicar uma escala de psicopatia, como eu falei anteriormente, né? Essa porcentagem vai para 15%, 25%. Então, é bem distinto do TPA. Então, o TPA e a psicopatia são coisas distintas. Muito interessante. Fernanda, além de você ser profissional dessa área, você ser uma psicóloga que atua com isso, com esses temas, você educa nessa área também. Você é uma professora que ensina, dá palestras, dá aulas. Como você vê assim o seu público-alvo enquanto formação, né? Psicólogos que estão se formando ou se especializando e que vão aprender sobre
sobre o tema da psicopatia, como que você transmite para eles a questão da aplicabilidade desse conhecimento? Quais são as consequências desse conhecimento e aplicabilidade prática? Ou, dizendo de uma forma mais simples, para que serve o conhecimento sobre psicopatia na prática aí da psicologia? Então, nós temos, né, a psicopatia dentro de uma comunicação com o direito, de forma direta, né, dentro de pelo menos 2 aspectos aí, Gustavo. A questão da culpabilidade penal, né, que é um debate intenso, né, imenso também, a respeito da culpabilidade nesses indivíduos, né? Então, é imputável, é semi-imputável, é inimputável, pode responder pelos seus atos, eles são conscientes dos seus atos, eles sabem das consequências, ok, então eles podem ser responsabilizados por isso. Ok, mas aí existe toda uma discussão também que eles apresentam, né, déficits e questões biológicas, cerebrais, que são diferentes de outros sujeitos. E aí a gente entra num debate intenso, né, e também muito extenso a respeito disso. Outra questão é a questão do exame de progressão de pena, né, que é também uma discussão, porque muitos profissionais defendem a necessidade desse exame e muitos profissionais dizem que não é legal por causa dessa questão do rótulo, né? E eu concordo também nessa posição de conhecer a psicopatia, não no sentido de fazer esse exame criminológico de progressão de pena, porque eu falo assim, a gente não tem uma bola de cristal, né? O psicólogo que vai lá fazer uma avaliação nesse sentido. Então, embora a psicopatia tenha o psicopata tem uma maior predisposição a reincidir, isso não quer dizer que ele vá, de fato, reincidir. E aí, eu falar que ele vai reincidir e negar uma progressão de pena é algo muito, muito complexo. Sem falar que essa avaliação, ela exige uma capacitação intensa. É um tema realmente muito complexo. Não é qualquer pessoa que faz uma avaliação nessa área, né? Então, ela exige muito. A gente tem instrumentos que são bons, porém, isso não é garantia que a avaliação vai ser, de fato, boa, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu defendo muito o conhecimento da psicopatia, principalmente porque quando a gente recebe os alunos com interesse nisso, eles vêm com informações de tudo que é área, né? E aí também com informações que são erradas, né? E aí vem muita informação, por exemplo, de revistas, de livros falando que crianças são psicopatas, enfim, esses mitos mesmo que a gente debateu agora no podcast. E aí a gente tem essa importância de poder falar com esses alunos, explicar e desmistificar esses mitos, né? E a importância que eu defendo realmente a respeito da psicopatia é a nível de pesquisa. Porque, Gustavo, infelizmente, o Brasil ainda está engatinhando em relação de conhecimento de psicopatia em relação a outros países, né? Outros países já têm intervenções, estudos de intervenções com indivíduos psicopatas. No Brasil, a gente tem uma resistência enorme dentro da própria psicologia, quando se fala de diagnóstico, e principalmente de um diagnóstico desse, e eu compreendo por causa dessa rotulação, enfim, né? Mas defendo que é muito importante a gente compreender e pesquisar cada vez mais num sentido de prevenção do transtorno. Isso é muito importante porque a pesquisa é que vai nos dar objetividade e um avanço no conhecimento, sempre com uma preocupação de fazer um trabalho com o máximo de ética possível, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do Forensicast. Professora Fernanda, agradeço muito a sua participação e abro para você falar suas palavras finais aí para o nosso público a respeito do tema. Então, Gustavo, eu gostaria de alertar, né, como a gente falou anteriormente, é um tema com bastante interesse, com bastante publicação de revista, livro, série, enfim, e só que aí dentro desse material todo tem muita coisa que não é legal, que não é válida e que é muitas vezes até mentirosa, né? Então a gente tem que ter cuidado com o curso que a gente vai fazer, eu falei disso anteriormente no outro podcast, né? A gente tem que ter cuidado com o evento que a gente vai,
vai, a gente tem que ter cuidado com o profissional que a gente vai assistir. Esse profissional pesquisa isso, não pesquisa, ele tem conhecimento sobre, porque existe muito curso também aí que é para arrecadar dinheiro e que não tem profissionais de qualidade e que realmente trabalham sobre esse tema. Então, tenham cuidado com o material que vocês forem buscar, né? Verifiquem se é realmente um material fidedigno, se é científico, né? Tem muito blog hoje em dia também que traz muitas informações que são erradas. Então, tenham esse cuidado, né? Busquem materiais que sejam realmente coerentes e adequados para compreender uma temática que traz tanto interesse e que também é muito importante. Muito bom, muito obrigado. E o Forensecast sempre trazendo temas e profissionais fantásticos aqui para tratar sobre os diversos temas possíveis das ciências forenses. E este foi mais um episódio do Forensecast, o podcast do IPBJ, referência nacional na grande área forense. Não deixe de seguir as páginas do Facebook e Instagram do IPBJ. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Grande abraço.